vai descer. Jesus vai descer. Se Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem o nome capaz de nos salvar. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Eis a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Você pode declarar isso essa manhã? E só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Declare que Ele é santo. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, e só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei,
pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Declare isso. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, e vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nós cremos nisso, amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, dá um tchauzinho para ela. Falou quão feliz você está com a presença dela aqui essa manhã. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Você pode ajudar com as palmas? É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar a sua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao teu lado, irmão, bem unidos, sem brechas, no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar a sua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei. E na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados,
louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao teu lado, irmão, bem unidos, sem brechas, no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos para casa, vamos para casa, vamos para a casa do Senhor. Amém. Eu queria chamar o Mateus já aqui. Mateus vai estar trazendo a palavra essa manhã pra gente. Queria orar pela vida dele. Precisa apresentar? Precisa, igreja? Não, né? Conhecido já. Feche teus olhos. Deus, obrigado, Deus, pelo privilégio de sentir a tua presença essa manhã. Seja com a vida do Mateus, que vai estar ministrando a palavra pra gente. Como a gente falou aqui, que nada possa fluir dele, mas tudo possa fluir do Senhor. Que ele possa falar aquilo que o Senhor quer trazer pra gente essa manhã, Deus. Cuida da vida dele, cuida da mente dele, cuida do coração dele. Esteja usando o seu servo mais uma vez, Jesus. Obrigado por tudo. E é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. É um grande privilégio estar aqui novamente. Vocês não sabem a alegria que eu fico de poder partilhar da palavra de Deus com essa amada igreja, cujo qual eu tenho uma história, né? E como todos vocês sabem, a pandemia ela tem aumentado muito, né? O vírus ele tem se proliferado e as vacinas estão sendo cada vez mais necessárias, tomarmos vacina. Só que pensa numa pessoa que tem medo de agulha. Eu tenho muito medo de agulha, tenho muito mesmo. Eu tomo, mas porque eu sou obrigado, porque se eu pudesse escolher eu não tomaria, por conta do medo que eu tenho. Eu tenho pavor de agulha, eu preciso tratar isso urgente. Eu sou muito medroso. Esses dias a empresa exigiu que eu tomasse uma vacina chamada antitetânica, porque a minha não estava certinha e tal, eu tive que tomar. E aí a enfermeira virou para mim e falou assim: Mateus, eu vou te contar uma coisa antes de te furar. Eu falei assim: o quê? Já estava receoso, ela ainda falou isso, eu fiquei com mais medo ainda. Falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí ela falou assim: olha, você pode vir a sentir febre e você pode também ficar com o braço muito dolorido. Tá? Esses são os sintomas mais comuns de quem toma a vacina antitetânica. Eu falei assim: caramba, vou ter que sofrer 2 consequências ainda por causa da vacina. Eu não queria ouvir isso. Eu queria ouvir algo mais tranquilo, mais relaxante. Ó, Mateus, amanhã você vai estar sorrindo demais. Você vai sair daqui com um braço melhor do que você chegou. Mas não. Ela falou que eu iria sentir dor e iria sentir um pouquinho de febre, que é natural das reações da vacina antitetânica. Assim somos nós. Queremos ouvir algumas palavras, algumas coisas mais relaxantes, que conforta a gente. Mas quando alguém vem dizer algo que de fato é verdade,
mas é para o seu bem, às vezes a gente renega, a gente tenta fugir. E pensando nisso tudo, será que na vida de vocês já passaram por essa situação? Vocês queriam ouvir algo bom, algo que confortasse, algo relaxante, mas na verdade vocês ouviram umas verdades um pouquinho duras, que vocês não queriam ouvir, mas que eram necessárias. Obrigado, Luan. Todos nós já passamos por isso. E tem uma passagem na Bíblia que nós vamos entender que os discípulos queriam ouvir uma coisa, mas Jesus diz outra. E nós vamos estudar juntos o que acontece a partir de então. Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 6. A partir do versículo 60. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Amém? A palavra de Deus diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Bom, vamos explicar aqui o contexto. O que estava acontecendo aqui? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Eu sou o pão que desceu do céu. Como assim? Os judeus não conseguiam entender, os discípulos não conseguiam. Eles não conseguiam absorver aquela palavra, não conseguiam aceitar aquela palavra. Na verdade, eles entendiam sim, eles só não aceitavam. Mas entender, eles entendiam. E Jesus ele estava atravessando o mar da Galileia, em direção a Cafarnaum, quando uma grande multidão interpela, observa a sua chegada às margens do rio, e aí começa a dizer: ô Jesus, vai para onde? E aí Jesus vai dizer para eles, nos versículos anteriores, Jesus vai dizer assim para eles: olha, eu sei por que vocês estão me seguindo. Vocês não estão me seguindo por quem eu sou. Vocês estão me seguindo porque eu fiz o milagre dos pães e peixes. Porque antes um pouquinho, Jesus fizera ali o milagre da multiplicação dos pães e peixes para pelo menos 5.000 pessoas. Então, eles foram alimentados fisicamente. E aí eles começaram a dizer o seguinte: olha, eu tenho pão, esse Jesus aí, ele dá pão, ele multiplica peixe, então não tem que me preocupar com o que comprar mais. Eu já tenho alguém que vai me dar sempre o que comer fisicamente. Eram assim que os discípulos e aquela multidão tinham uma visão errônea de Jesus. Como algo materialista, como um Jesus humano. Por mais que ele tivesse feito aquele milagre, eles olhavam Jesus como humano. E vocês vão entender como que eles olhavam Jesus como humano. E Jesus repreende eles dizendo: eu sei por que vocês estão vindo até mim. Não é por quem eu sou, mas pelo que eu posso dar a você. Jesus toca na ferida, vai na exatidão. Então Jesus começa um discurso explicando sobre o maná que desceu dos céus, que o real objetivo daquele maná era não somente alimentar aquele povo fisicamente, mas era uma simbologia de dizer assim: olha, eu te alimentei com o pão que eu multipliquei, correto? Mas eu sou o pão que desceu do céu.
Eu sou o pão que alimenta a sua alma. Eu sou o pão que você, alimentando-se de mim, você não terá mais fome espiritual nenhuma. Zero. Era isso que Jesus queria dizer desde o começo, mas os discípulos estavam entendendo diferente. E por isso que no versículo 60 começa com, ao ouvirem isso, os discípulos começam a contestar as falas de Jesus, dizendo, essa fala é muito dura. É muito difícil ouvir isso que esse cara aí está falando. Esse que se diz Jesus aí, é muito difícil ouvir o que ele está falando. A palavra começa a ficar dura demais. E como eu falei anteriormente, queremos ouvir palavras que alimentem o nosso ego, que te traga satisfação. Queremos ouvir palavras a todo instante, quem não quer? Você ficar ouvindo elogios, você ouvir palavras que te tragam satisfação, você dizer que se você tomar uma vacina como eu, por exemplo, amanhã meu braço estaria melhor do que estava. Eu queria ouvir essas coisas, mas eu ouvi o contrário. Assim também os discípulos, eles queriam ouvir uma coisa, mas a palavra de Jesus, como é a verdade, sempre confrontava. Sempre as palavras, as falas de Jesus, era sempre em tom de espiritual, em tom de confronto, porque a gente já vive no pecado. Então as palavras de Jesus, como é a verdade, a palavra, e ele liberta, para libertar tem que haver confronto. Então havia ali sempre, quando Jesus expressava as suas falas, era para transformar, era para confrontar, era para fazer com que os ouvintes renunciassem, se sacrificassem mais, para que pudessem ter uma vida transformada por Cristo. Então os discípulos acharam aquela palavra muito dura e foram abandonando a Jesus. Isso remete à nossa realidade. Tem muita gente deixando de frequentar qualquer tipo de igreja, não está mais em igrejas nenhuma, muito menos ler a Bíblia em sua casa, porque tem gente que fala, não, eu não vou na igreja, mas em casa eu sou a igreja e tal. Isso muitas vezes são desculpas, são meras desculpas, porque se você perguntar, olha só, quanto tempo você está sem ler a Bíblia? A pessoa vai falar, olha, é uns 2 meses. Na verdade eu li uma partezinha, parte A, lá de Salmos, e tá bom. Então as pessoas estão deixando de congregar nas igrejas, assim como o apóstolo Paulo nos orienta a congregar, a conviver em comunhão com nossos irmãos, a estudar a Bíblia, ter um relacionamento com Deus, porque a palavra tem sido dura. Mas a palavra tem sido dura, que bom, porque é uma palavra que quando ela é dura, ela traz transformação na nossa vida. Uma palavra que te trouxer conforto, assim como muitos pregadores têm levado em muitas igrejas no Brasil todo, inclusive no Instagram, que tem muita gente usando as redes sociais para o lado bom, mas também para uma palavra mais coaching, uma palavra mais fácil, mais técnica, uma palavra de motivação usando a Bíblia. Então, essas palavras têm trazido conforto ao nosso coração, mas não transformação. E aí, quando a gente ouve uma palavra de Deus, a gente acha a palavra muito dura, assim como os discípulos acharam, e começa a abandonar Cristo. Então, debaixo de grande indagação que todos nós enfrentamos, o título da mensagem da manhã de hoje é: Senhor, para quem iremos? É uma pergunta. Senhor, para quem iremos? Sugere alguns pontos. O primeiro ponto: a verdade só será dura se a sua vida for mole. Repetindo, a verdade ela só será dura se a minha vida, se a sua vida for mole. Porque não tem como uma palavra de Cristo ser dura o suficiente a ponto de eu abandoná-lo se eu não estiver levando uma vida mole. Porque se eu estiver levando uma vida mole, é claro que a palavra de Cristo vai me confrontar e eu não vou querer essa palavra, porque eu quero ficar na moleza espiritual. Eu quero ficar na minha satisfação espiritual. Eu só vou até aqui com Cristo. Olha só, eu só vou até aqui, mas eu não vou não. Eu não renuncio esse pecado aqui não. Eu não renuncio esse vício, essa amizade, esse relacionamento, eu não renuncio. Agora, quem leva uma vida, não estou dizendo perfeição,
mas uma vida debaixo da centralidade da vontade do Senhor, não ache essa palavra dura, pelo contrário, ache essa palavra transformadora e deseja que essa palavra habite em seu coração. Então os discípulos sentem a dureza da palavra, pois olhavam somente o material. Desejavam o material e não o essencial, o fundamental, o imprescindível que era Cristo. Eles olhavam para Jesus, mas via o pão físico. E Jesus dizendo, eu sou o pão que desce do céu. Eu alimento a sua alma, eu alimento a sua vida, eu transformo a sua vida. Mas eles olhavam Jesus como um alimento físico. Ou seja, eles olhavam Jesus como um bem material. Muitas vezes olhamos para Deus com a mesma perspectiva. Olha, eu vou buscar o Senhor se Ele me abençoar com um carro. Eu vou buscar o Senhor se Ele me abençoar com uma casa. O Senhor pode te abençoar com algum bem material? Com toda certeza sim. Mas essa é a verdadeira intenção de Deus na sua vida? Com certeza não. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que a tua graça me é suficiente. A graça de Deus é suficiente na minha vida. Por mais que eu não tenha carro, por mais que eu não tenha casa, a graça de Deus é suficiente na minha vida, na sua vida. Nós precisamos de alguns bens materiais? Com certeza sim. Você precisa de um lar, você precisa de um alimento, você precisa da sua questão financeira para você pagar suas contas, para você não dever ninguém, para você comprar seus remédios, enfim, se divertir. É óbvio que sim. Mas o que nós estamos tentando explicar aqui é o seguinte, o que Jesus explicava aqui, sim, isso é importante, mas a minha graça é o maior bem que você possa ter. Nós podemos sim buscar os bens, mas em primeiro lugar, a graça de Deus, a presença do Senhor, é essa a riqueza que ninguém vai te roubar. Que nenhum arrastão ali na BR vai tirar teu. A graça do Senhor, que ainda que te tirem a sua vida, você ainda assim viverá eternamente. É isso que Jesus está querendo dizer para eles. Olha, vocês não entenderam, vocês estão presos no material, quando eu quero dizer que eu vou alimentar vocês, o espiritual, e é isso que importa. Então começa essas indagações. Os discípulos olhavam Jesus como um bem material. E continuando, no segundo ponto, Jesus estava querendo dizer para eles que veio cumprir um propósito nessa terra, um propósito de Deus para com a humanidade. Por isso que ele se autodenomina o pão que desce do céu. Eu sou o pão que desce do céu. E os judeus, aqueles discípulos, eles ficam, nossa, que palavra dura. Porque eles imaginavam um rei davídico. Eu sempre falo isso quando eu prego aqui. Os judeus eles esperam até hoje um Messias, que não é Cristo. Eles não creem em Cristo, que foi o verdadeiro Messias. Eles esperam um Messias que vai sentar no trono e vai destruir todos os inimigos de Israel. Os judeus creem nisso até hoje, muitos deles. E eles achavam que Jesus seria esse homem. Que se Jesus fosse verdadeiramente rei de Israel, Jesus tinha que levantar a espada e destruir todo mundo. E aí Jesus vem dizendo que é o pão que desce do céu, e aí eles não gostam nada dessa história não. Eles não gostam nada disso. Ele falou assim, ó, esse cara é diferente, porque ele faz os milagres aí e tal, e alimenta a gente, então tá bom, mas rei ele não é. Rei ele não é. Quem é ele que é o rei? Ele não tem nem onde colocar a cabeça para dormir. Quem é esse rei que vem montado num jumento, emprestado? Quem é esse rei? Esse aí não é nosso rei, não. Mas a gente vai ficar com ele enquanto ele estiver nos dando alguma coisa. Era assim a perspectiva daquela multidão. Então não era que eles não entenderam a mensagem, eles entenderam a mensagem. Era que os discípulos não aceitaram a mensagem. Há uma diferença em entender e aceitar. Muitas vezes a gente está escutando a palavra do Senhor, você entende, você sabe muito bem
o que tem que ser feito, o que tem que ser largado urgentemente, mas você não aceita. Você entende, mas você não aceita. Eu entendo, mas eu não aceito. Os judeus, aqueles discípulos, eles entenderam, mas eles não aceitaram. Isso também se estende aos dias atuais, onde não suportamos mais a palavra da verdade que confronta o nosso íntimo do nosso coração. Porque a transformação requer ouvir e requer obedecer. Aí começa a transformação. Você ouve, você obedece, consequentemente você vai e se arrepende, e você começa uma nova vida de transformação com Deus. Mas isso é sair totalmente da zona de conforto. Ontem eu fui dormir, por volta, minha esposa nem viu a hora que eu fui dormir, que ela já estava dormindo. Mas eu fui dormir por volta de 2:30 da manhã, dando uma revisada na palavra, estudando novamente. Porque eu sei da responsabilidade que é estar aqui na frente, falando para cada um de vocês, falando para quem está nos assistindo pelo Neves TV. Eu serei cobrado por isso, por tudo que eu estou falando. Eu serei cobrado por Deus por isso. Então, eu preciso ter muito cuidado, não só com meus estudos, para poder pregar somente o que a Bíblia diz, mas também com a minha vida, com o que eu tenho feito por trás dos bastidores. Quem sou eu quando somente a minha esposa me conhece? Quem sou eu quando nem a minha esposa me conhece? Eu tenho que ter esse cuidado, porque eu serei cobrado por conta de tudo isso que eu aceitei viver. Eu entendi e aceitei esse chamado de Deus para a minha vida. E precisamos entender exatamente isso. Entender e aceitar que a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar, sim, mas ela vem para nos transformar. Porque todo confronto gera reflexão e vai gerar uma metanoia, que é uma mudança de mente. Consequentemente, atitudes serão mudadas, corrigidas, e você será dependente única e exclusivamente da graça de Deus. Essa é a palavra. Isso é o que Jesus queria dizer. Muitos dos cristãos estão se decepcionando quando começam a entender que a graça de Deus o basta. Como assim, Mateus? A graça de Deus me basta? Não. Eu não vou permanecer na igreja, porque se for pela graça dele, eu estou fora. Eu não quero. Eu quero continuar na igreja se me der um carro. Se Deus me der um carro, se Deus me der uma casa, se Deus me der uma roupa de marca, se Deus me der isso, se Deus me der aquilo, mas pela graça dele não, eu vou sair da igreja. O quanto de pessoas tem feito isso? Porque buscou um Jesus materialista. Segundo ponto, Jesus queria saciar a fome da alma daqueles discípulos. Versículo 61 ao 65 diz isso. Assim como o pão satisfaz ao corpo, assim esse pão satisfaz as almas dos homens. E esse pão é Jesus. A multidão não conseguia discernir o sentido do sinal dado com a miraculosa multiplicação dos pães e peixes. Eles não entenderam o porquê que Jesus fez aqueles milagres. Não era somente para alimentar aquele povo, mas tinha algo por trás disso. Eles não entenderam. Eles ignoraram aquela fome muito mais profunda, a fome e o destino daquelas almas que Jesus também era capaz de satisfazer. Eles ignoraram aquela fome da alma que nós temos. Nós temos um vazio existencial gigantesco em nossas almas, que nós tentamos preencher com muitas coisas a gente tenta preencher, mas somente com a presença do Senhor somos verdadeiramente preenchidos. A gente tenta preencher com isso aqui, preencher com aquilo lá, mas somente a presença do Senhor preenche. Preenche e te vivifica. Essa é a presença do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor, do tamanho do vazio que você carrega em teu coração. Somente Ele pode preencher. E o interessante é que aqueles discípulos que estavam ali, que eram muitos, porque Jesus ele tinha dois tipos de discípulos, de grupos de discípulos. Tinha os discípulos que eram mais os voluntariados, e tinha os discípulos que eram os 12, que esses foram escolhidos. Aí Jesus orou e escolheu os 12.
tinha esses dois grupos de discípulos nessa passagem bíblica. E o interessante é que uma parte dos discípulos eram agricultores, né? Naquela época tinha muitos agricultores. E eles eram agricultores galileus, que eles trabalhavam muito, muito, muito mesmo. Trabalhavam muito para ganhar quase nada, para conseguir se alimentar, para preencher aquele vazio físico, a fome, as necessidades fisiológicas. Então eles trabalhavam muito, os agricultores galileus, para ganhar apenas um dinheirinho para conseguir comprar um pãozinho, para conseguir se alimentar pelo menos uma vez ao dia. E o interessante é que mesmo eles trabalhando muito para ganhar quase nada e enriquecendo os seus senhores, eles não quiseram entender que Jesus era o verdadeiro pão que desceu do céu e queria alimentar a sua alma. Eles prefeririam continuar trabalhando muito, se dedicando muito para ganhar quase nada, para alimentar uma fome física que daqui a 3 horas vai sentir fome de novo. Exatamente assim somos nós, quando não entendemos que Jesus é o verdadeiro alimento que precisamos. A gente se baseia em coisas materiais, sendo que, na verdade, quanto mais coisas materiais você tiver, mais você vai querer ter. Ah, comprei um carro agora, daqui a pouco você quer um 2021. Aí daqui a pouco 2022, aí vai subindo o ano. Não, agora eu quero um Corolla. Não, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Você nunca se satisfaz com os bens materiais. É igualzinho o celular. Por isso que as empresas de smartphones, por exemplo, elas lançam sempre muitos modelos de celulares, porque elas sabem que você vai querer comprar outro. Nós não nos satisfazemos com aquilo que nós adquirimos. Nós queremos sempre mais, é sempre mais, porque o preenchimento material faz isso com a gente, faz a gente querer mais. Não, quero mais, não, comprei um celular da hora, novo, 2021, aí lança um daqui a 2 meses, você, não, agora eu quero esse, que esse aqui não me serve mais. E assim somos nós, consumistas ao extremo, inclusive para com Deus. Queremos os bens que Deus pode dar, mas não queremos Deus por quem Ele é. Precisamos buscar o Senhor, não porque Ele possa dar, mas por quem Ele é. Era um discurso duro de ser aceito para quem vive, como eu informei antes, uma vida mole. Se você vive uma vida mole com Deus, é um discurso muito duro. Você dizer que Jesus é o pão que desce do céu e que pode preencher literalmente 100% a tua alma, o teu coração. E para alguém atingir essa vida mais elevada, faz-se necessária a iniciativa de Deus, combinada com a fé e a aceitação por parte do indivíduo. Versículo 65 diz assim: e prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. E quando Jesus diz, isto vos escandaliza, esse termo, como vocês sabem, o Novo Testamento foi escrito em grego. E esse termo em grego, ele quer dizer, isto te faz tropeçar? É o que Jesus estava dizendo para os judeus. O fato de eu ser o pão que desce do céu te faz tropeçar? Olha a que ponto chegou o diálogo. Os discípulos não aceitavam de jeito nenhum o fato de Jesus ser verdadeiramente o pão que desce do céu. E aí Jesus chega ao ponto de dizer assim, isso que eu estou dizendo a vocês, que eu estou afirmando que eu sou, te faz tropeçar? Porque se eu, Cristo, te faço tropeçar por ser o pão que alimenta a sua vida, eu não sei mais o que eu faço.
Esse termo é muito forte. Isto vos escandaliza? Isto te faz tropeçar? O fato de eu ser Cristo te faz tropeçar? Então há um problema muito sério, e pode ter certeza que esse problema não é em Cristo. Esse problema é nos ouvintes. É em quem estava ali, nos discípulos, ouvindo aquilo tudo. E já tinha vivenciado inúmeros milagres. E a tradição judaica vai dizer que os judeus viviam de ritos, de festas, de comprovações de milagres, e Jesus vai lá, vive tudo isso, Jesus vai lá, faz milagres. Jesus prova que ele é Jesus, mas a todo momento os judeus, os discípulos, eles não queriam aceitar que Jesus era Jesus. E que para seguir a Cristo, você precisava deixar o velho homem para trás. Eles não conseguiam aceitar isso. Eles queriam continuar vivendo a mesmice espiritual que eles viviam. E o terceiro ponto, e último, para encerrarmos o estudo de hoje, pela manhã. Terceiro ponto, os voluntariados vão embora, mas os íntimos ficam. Versículo 66 ao 69. Os voluntariados, ou seja, aqueles que fazem na igreja, mas somente por fazer, não por temor ou amor ao Senhor, mas por fazer, por virar tipo um hobby, esses vão embora quando o discurso aperta. Mas os íntimos, aqueles que têm um relacionamento íntimo com o Senhor, esses ficam. É assim que funciona. Quem não tem relacionamento com Deus, estava na igreja por estar, quando o discurso aperta, fica bem estreito, esses, vão embora. Lá no versículo 66, diz que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O discurso apertou. A palavra deu um aperto. E quem não estava firmado em Deus, foi embora. Mas os íntimos ficam. Olha o que o líder dos discípulos, chamado Pedro, que vocês devem conhecer muito bem, olha o que ele diz. Por mais que ele era impetuoso, ele era um cara que reagia muito, alguém falava uma coisa, ele já falava de novo e tal, e hoje à noite nós vamos estudar melhor sobre Pedro, então já convido a vocês a se programarem para vir à noite, ou assistirem pelo Neves TV, nós vamos falar um pouquinho sobre o discípulo Pedro. Ele, nesse momento, ele já toma a fala, que ele era o líder, Pedro, o impetuoso, mas aí ele fala o que estava no coração dele. E ele responde assim a Cristo, quando Cristo pergunta, vocês também não querem ir? Quando Jesus pergunta isso, Jesus pergunta pelo lado humano de Jesus. Vocês imaginam Jesus passando por tudo que estava passando e todo mundo indo embora? E aí Jesus vira para os 12 e fala assim, vocês também não querem ir? Vocês não querem ir embora também não? Não apertaram aí para você não? A palavra não apertou não? Não querem se retirar? E aí o que Pedro, tomando a frente dos discípulos, como um líder dos discípulos, o que Pedro fala? Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro afirma e diz, eu não tenho outro para ir. Para quem eu irei, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Isso significa intimidade. Só poderia afirmar isso quem tinha intimidade com Cristo. Era uma coisa que Pedro tinha. Quando agimos mediante a barganha com o Senhor, uma hora a palavra vai te apertar e você vai embora. Se Deus me der isso, eu vou para a igreja. Aí eu faço isso aqui, eu largo isso aqui e tal. Mas se Deus me der isso aqui. Quando você age de barganha com o Senhor, uma hora a palavra vai ficar mais estreita, o caminho vai ficar mais estreito e você vai embora. Mas aqueles que, como Pedro, o líder dos discípulos, responde de bate-pronto, é porque tinha fé e sabia para onde queria ir. Ou seja, Pedro sabia para onde ele queria ir. Para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna?
Pedro queria ir para onde Jesus ia. Ele sabia para onde ele queria ir. Para onde Jesus for, eu vou. Não importa onde, eu vou. E aquele foi o grande momento de Pedro, motivado por pura fé no coração. Ele expressou em termos simples, mas majestosos e sinceros, não somente o alvo e o anelo de sua alma, mas também o anseio de todas as suas almas verdadeiramente espiritual. O anelo, ele ansiava pela presença de Cristo na vida dele. Para onde iremos nós? A alma remida anela por Deus, que é a fonte e o sustentador de toda a nossa vida. A alma remida anela por Deus, que é o sustentador de toda a nossa vida. Quando Pedro diz, temos crido e conhecido, é uma declaração enfática de alguém que tem intimidade com Cristo. Tenho crido e conhecido. Ele conhecia, ele acreditava, fé. E ele conhecia, relacionamento. A verdadeira fé te leva para o relacionamento. Não, eu não posso ter uma fé com Deus sem relacionamento. Não existe isso. Se você tem fé em Deus, você tem que ter relacionamento com Ele. Não existe uma fé, eu acredito. Já viu gente que fala assim? Não, eu acredito em Deus, eu tenho fé e tal. Mas se essa fé não produz relacionamento, não é fé. A fé te leva a querer estar perto de Cristo. A fé te leva a querer estudar a palavra, guardar no teu coração, viver a palavra. Ou seja, intimidade. Quem tem a fé em Cristo verdadeira, a palavra da verdade os guia. Quem não, os afasta. Se você tem intimidade com o Senhor, a palavra de Deus vai sempre te guiar. Se você não tem intimidade com o Senhor, a palavra de Deus vai sempre te afastar dos caminhos dele. Porque é impossível você viver uma vida fora da vontade do Senhor e continuar ali caminhando com ele. Impossível, você vai se afastar. Agora, quem tem intimidade vai se aproximar de Deus. Não estamos dizendo aqui de você não pecar mais, não é nada disso, mas você entender que você é pecador, que eu sou pecador, que eu necessito todos os dias da misericórdia do Senhor, que se não fossem as misericórdias do Senhor sobre a minha vida, eu já era. Eu já tinha partido há muito tempo, Deus já tinha me fulminado, já tinha te fulminado. É você entender que você necessita da graça do Senhor, da presença dEle, que você é fraco demais, você não é ninguém porque está aqui pregando, porque está cantando, porque está fazendo algo em outro ministério, você não é ninguém sem a presença do Senhor. O apóstolo Paulo, inteligentemente e sabiamente, ele vai dizer o quê? É quando eu estou fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Porque quando estamos fracos, quando sabemos que somos fracos, entendemos que somos totalmente dependentes do Senhor. E aí o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é quando nós entendemos isso. Mas quando nos achamos prepotentes, fortes, nos tornamos arrogantes, nos tornamos prepotentes, achamos que sabemos de tudo, porque temos anos de igreja e etc., mas na verdade não estamos num relacionamento de intimidade com Deus. Eu louvo a Deus, porque a Igreja Batista de Neves, todos que aqui estão, e vocês que estão nos assistindo, ninguém levantou e foi embora. Significa que vocês entenderam a palavra e que vocês aceitaram a palavra. Significa que vocês responderam igual a Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que os desafios da vida que nós estamos vivendo ou iremos vivenciá-los, você possa responder o tempo todo. Toda vez que alguma situação te apertar, toda vez que uma situação difícil chegar na tua vida, fazer você pensar em desistir, você vai responder para o Senhor
em forma de afirmação: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Esse é o desejo do coração de Deus, esse é o desejo do meu coração, que a Igreja Batista de Neves possa responder isso todos os dias da vida de vocês, até o último instante de vida, ou até a volta de Cristo. Eu sei que tem situações que nos desanimam, tem situações que faz com que a gente pare e pense: poxa, será que eu continuo a caminhada? Ou será que eu largo? Eu sei que tem situações que vêm para nos fazer desanimar. Mas creia que Deus é soberano. Deus é maior que o teu problema. Deus é a solução para o teu problema. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem para onde eu ir. Se eu quiser ir para algum lugar, esse lugar é no Senhor. Eu vou pedir para vocês repetirem comigo, porque essa palavra vai ficar enraizada no coração de vocês, e durante a semana, durante a vida de vocês, que vocês possam responder isso todos os dias. Senhor, para quem iremos nós? Repitam comigo: Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar? Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, por esse momento especial dentro da Tua presença. Te agradecemos pela Tua palavra, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque o Senhor é majestoso, maravilhoso, poderoso, Pai. O Senhor é maior que qualquer problema, Pai. O Senhor venceu a morte, Pai. Obrigado por nos dar o privilégio da salvação, Pai. Obrigado, Deus, porque nós temos absoluta certeza que por mais difícil que seja a caminhada, e por mais que escutamos muitas vozes na caminhada, Pai, queremos ouvir a do Senhor, Pai. E Te pedimos, Senhor, para quando a situação difícil chegar, Pai, possamos sempre fazer a escolha de permanecer em Ti, Pai. Que em nome de Jesus, que todos da Igreja Batista de Neves, todos que estão aqui, ó Pai, possam escolher pelo Senhor todos os dias de suas vidas, ó Pai. E que o Senhor abençoe os seus lares, os seus corações, e possamos responder: para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Obrigado, meu Deus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Mateus, que o Senhor continue te abençoando, te guardando como tem sido até agora. Que as palavras do Senhor não foram palavras do Mateus, mas foram palavras do Senhor, possam estar em nossos corações, que possamos realmente gravá-las em nossos corações. Como diz o salmista: escondi a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Que possamos guardá-la, não é? Nesse momento, eu gostaria de conhecer os nossos visitantes. Temos visitantes aqui? Estendam a mão, por favor, se caso não. Quem nos visita pelo Neves TV, sejam todos muito bem-vindos. Se hoje nós não temos visitantes, nesse momento nós estamos... Temos sim, ó, tem alguém lá levantando a mão, acenando, e eu não estou vendo. Seja muito bem-vindo, que a graça do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa. Dá um tchauzinho para ela lá atrás, a igreja. A igreja não pode ainda abraçar, mas sinta-se abraçada calorosamente. Esteve conosco na EBD, não é isso? E está aqui conosco cultuando ao Senhor.
Muito bom. Nós estamos sendo convocados, então, a trazermos mais visitantes para juntos cultuarmos ao Senhor. E nesse momento nós vamos dedicar os nossos dízimos, as nossas ofertas, enquanto louvamos. Os irmãos podem estar trazendo ao gasofilácio, e aqueles que estão pelo Neves CV, se quiserem também participar desse culto, ofertando os seus dízimos, certamente estará passando aí os dados, ou estarão passando os dados. Vocês podem ficar à vontade também para contribuir com a obra do Senhor. Então, enquanto louvamos, continuamos a louvar, faremos a nossa entrega. Já fez conosco aqui nesse momento, nesses momentos onde ouvimos a sua voz. Nós também gostaríamos de agradecer pela vida daqueles que aniversariam essa semana. Temos alguém entre nós que vai aniversariar entre hoje e sábado? Pode chegar até aqui à frente? Pode ser ou não? Se não puder, não tem problema.
mas se puder, nós queremos orar também por essas vidas que estão aqui conosco. Hoje pela manhã, cedo, eu ouvi alguém dizer: poder completar mais um ano de vida, hoje tem sido raridade. E é verdade, é assim. E nós precisamos agradecer ao Senhor, não tornar como algo comum nós levantarmos pela manhã. Não é algo comum. O ar que respiramos não é algo comum. Vem do Senhor, é Ele quem sopra em nós. Então nós precisamos realmente agradecer o fôlego de vida. O fôlego de vida. Convido a congregação a se colocar de pé. Nós vamos orar, agradecendo então por todos os benefícios do Senhor por nós. E logo após uma oração silenciosa, nós estaremos interrompendo este tempo aqui de adoração para continuarmos adorando ao Senhor durante a nossa tarde e juntos voltaremos para adorar em comunhão com os irmãos. Ó Pai, nós somos gratos a Ti por nossas vidas, porque o Senhor soprou em nós o fôlego de vida, o ar para respirarmos. Muito obrigada, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada pela vida do Rodrigo, da Carmen. Obrigada porque o Senhor tem cuidado, tem sido um Deus zeloso, fiel como sempre. Tem cuidado de cada um deles. E nós, como irmãos, nós agradecemos a Ti por isso. Agradecemos também, Pai, por nossas vidas que podem estar juntas, vidas juntas, em comunhão, adorando, louvando, exaltando o Teu santo nome. Porque só Tu és digno de toda adoração. Por isso, nós rendemos louvor a Ti. Por isso estamos aqui, Pai, porque dependemos do Senhor. Sabemos que não somos nada, não temos nada, se não for o Senhor conosco. Ai de nós se não for o Senhor. Que guardemos em nossos corações a Tua palavra, que é vida, que transforma, que restaura, porque não temos a outro a quem seguir senão a Ti. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a caminharmos com o Senhor. Que venhamos a buscar a intimidade contigo. Que venhamos a entender a necessidade de estarmos íntimos com o Senhor, de nos relacionarmos com o Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque sozinho nós não conseguiremos. Mas clamamos pela Tua mão sobre nós, pela Tua ajuda. Confiamos em Ti. Confiamos em Ti. Muito obrigada por esse tempo. Em nome de Jesus. Nós agradecemos pelos dízimos. Agradecemos pelas ofertas alçadas. Pedimos que o Senhor nos ajude a administrar, de modo que o Teu reino seja edificado aqui, no meio de nós, a Tua obra seja realizada em nosso meio. Que o Senhor possa estar nos ajudando, nos dando sabedoria na maneira de utilizarmos todos os recursos. Nós confiamos que assim o Senhor fará. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Podeis assentar. Oração silenciosa, nós estamos então nos despedindo.